Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Ariane Maia, sou nutricionista formada em 2012 e eu vim aqui contar um pouquinho da minha trajetória para vocês me conhecerem melhor, tá? Ao longo desses anos que eu me formei, eu trabalhei muito com nutrição clínica, assim, consultório mesmo, particular. E eu vim observando muito o comportamento alimentar das pessoas, os resultados que elas tinham com relação ao planejamento alimentar tradicional que eu trabalhava. Aí, com o passar do tempo, eu fiz formação de yoga, né? E naquela época eu me lembro que eu fiz a formação porque o yoga me fez tão bem, o yoga me curou no momento que eu estava muito doente, né? E eu pensei exatamente isso, como que eu, entendendo de nutrição, de alimentos, com mais essa ferramenta do yoga, eu vou poder ajudar muita gente a melhorar. Esse foi o meu pensamento na época que eu fiz formação de yoga, né? Então eu aprendi muito também, além do yoga, do aula até hoje, sobre alimentação do praticante de yoga, aprendi muitas coisas vindas da Índia e nesse momento o Ayurveda entrou na minha vida. Então eu estudei bastante sobre Ayurveda, não fiz formação de terapeuta ainda não sei se não vou fazer, ainda é uma coisa que me chama muita atenção, mas não fiz formação, mas estudei algumas coisas já para ter uma base sobre alimentos, sobre os biotipos do Ayurveda. Depois disso, eu fiz uma capacitação em nutrição e saúde intestinal, né, com vários módulos, estudando várias questões relacionadas ao intestino, que é a chave de tudo. O intestino é o nosso segundo cérebro, então tudo acontece ali, a digestão do sistema digestivo, a digestão e absorção de nutrientes acontece no intestino. Então, se eu não absorvo bem, se eu não tenho uma digestão boa, como é que eu vou ter uma boa saúde? Não tem como. Então, mais a ficha da questão intestinal, da saúde intestinal, que eu consegui identificar legal. E aí, mas o que realmente fez com que eu descobrisse mais sobre o que eu tenho trabalhado hoje foi a busca para melhorar as minhas questões particulares. Eu sofri muitos anos de endometriose, né? Quem me conhece já sabe. Eu fiz cirurgia no ano passado, tive uma cirurgia grande, eu tinha endometriose profunda, era muito complicado. Eu sofria de dores horríveis até que ia empurrando, sabe? Vamos com esse medicamento, vamos tentar assim. Não consegui cair também no médico. Quem sofre de endometriose sabe que não é fácil a gente cair na mão certa, sempre para dizer, olha, tu precisa fazer isso aqui. E eu demorei muitos anos, eu acredito que foi em torno de 10 anos, mais ou menos, que eu sofri com dores, claro que não dores tão intensas, né, porque senão não tinha como, mas no último ano eu sofri muito de dores por causa da endometriose. E aí não teve jeito, eu fui encaminhada para um médico e do tempo do encaminhamento até a cirurgia foram 3 meses, de tão complicado que estava o meu caso. Mas enfim, estudando sobre endometriose, sobre as doenças inflamatórias, é que eu cheguei aonde eu consegui chegar hoje. Por quê? Eu sempre tive esse problema de endometriose. Quando eu fiz a cirurgia, eu pensei, pronto, acabou, resolveu. Mas não, eu eu já tinha esses problemas antes, mas agora, como não tinha essa questão toda de dor, ficou um pouco mais acentuado. Candidíase de repetição, infecção urinária com frequência, né? Então eu ficava naquele ciclo, antibiótico, candidíase, antifúngico e não saía disso, né? E aí eu comecei a estudar, pesquisar e aí mais essa questão da microbiota intestinal. Na verdade estava tudo na minha cabeça, mas o apego era tão grande com os meus vícios que eu não conseguia enxergar, tirar o véu, né? E ver que o que estava me fazendo tudo aquilo, todo aquele problema era a minha alimentação. Apesar de ser nutricionista e me alimentar bem, eu achava que me alimentava bem, né? Tinha coisas na minha alimentação que não podiam ter, para mim, né? Para mim que tenho toda essa questão, né? Então, assim, para algumas pessoas, elas nunca vão ter esse tipo de problema, mas para outras, se você tem algum tipo de sensibilidade, você vai sofrer como eu sofri, com todos esses problemas. Vitamina B12 baixa, já o 2º ano consecutivo que eu faço exame e ela tá abaixo de 300, que já é considerado deficiência, né? Então,
Eu sei que assim, eu tava gastando mais de R$ 300 por mês em farmácia, nem era com tanto remédio, mas assim, para estabilizar esse quadro todo que eu tinha. Até que eu cheguei na questão da alimentação e eu disse, chega, agora eu vou resolver o meu problema. E realmente, gente, eu tô com expectativa muito grande de largar até o hormônio que eu tomo para endometriose, porque a minha alimentação hoje, eu posso dizer que é uma alimentação saudável e não é impossível de fazer. Na verdade, é super possível e muito melhor do que eu tinha antes, né? Então, eu vim aqui compartilhar com vocês essa história que me motivou a criar esse programa que eu tô trabalhando, que vocês têm visto aí nas redes sociais, que é para realmente ajudar as pessoas que têm problemas parecidos, porque todas as doenças começam pela digestão, pela má absorção, né? Então, você não consegue absorver, você não consegue digerir, você tem distúrbios, desequilíbrios. A maioria das pessoas tem desbiose intestinal, a maioria das pessoas. E aí começa a vir os sintomas, as dores de cabeça. Eu não tive mais dor de cabeça, exceto quando eu tive a abstinência dos 2, 3 primeiros dias, que eu sofri muito de dor de cabeça. Depois disso passou. E assim, em uma semana eu não sentia mais vontade de comer açúcar. E eu era aquela pessoa que de tarde eu tinha que comer um pedaço de rapadura. Eu pegava um chimarrão para tomar, eu tinha que comer um doce junto. Eu era muito formiga, né? Se eu saísse na rua para tomar um café, eu tinha que comer uma torta, sabe? E essas coisas não chamam mais a minha atenção. Por quê? O meu foco agora é a minha saúde. É isso a minha prioridade. A minha prioridade é viver sem nada de medicamento, sem nenhum remédio. E não ter mais problema, os problemas que eu tive antes, né? Hoje em dia, o que eu tenho estudado é alimentação funcional, alimentos funcionais. Eu estou estudando isso para completar esse quadro e poder ajudar as pessoas cada vez mais a identificarem os erros delas, né? Tô dizendo para você que nunca mais vai poder comer um doce, um pão ou qualquer coisa que você goste. Não, não é isso. Mas precisa arrumar a bagunça primeiro. Precisa arrumar o intestino, corrigir, fazer modulação de microbiota para depois fazer a coisa certa, né? É assim que funciona. Então, eu vim aqui compartilhar com vocês essa minha história para que vocês também abram os olhos, tirem o véu e consigam focar no que realmente importa, que é a saúde. É isso que importa, a saúde, tá bom? Um abraço grande, namastê!